Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais uma conversa a respeito do Padre Cícero. Eu sou o Padre Gabriel Vilaverde e hoje eu quero conversar com você a respeito da segunda parte da história. Nós já conversamos uma primeira vez a respeito do Padre Cícero, sobre a questão religiosa, da Beata, do milagre, sobre as decisões de Dom Joaquim, mas o Padre Cícero tem o lado B da sua história, que é a sua parte política. Por que Padre Cícero se tornou político? Muita gente se pergunta e muita gente critica o Padre Cícero sem pesquisar, sem conhecer melhor sua história, simplesmente pelo fato de ele ter ingressado na política. Mas por que ele fez isso? Vamos entender agora. Eu fiz aqui algumas anotações, porque como a história tem muitos detalhes, eu selecionei aqui as partes mais importantes para poder conversar com você. Agora lembre, não basta um vídeo, não basta uma catequese, não basta uma gravação. É preciso mergulhar na história, é preciso estudar, é preciso ir a fundo, para não ficar também na superficialidade do tema. Pois bem, eu disse para vocês no primeiro vídeo, o título do primeiro vídeo é A Verdade sobre o Padre Cícero. Você pode encontrá-lo aí no meu canal. E eu dizia, naquele primeiro vídeo, que o Padre Cícero foi um mártir. Ele experimentou o Calvário por causa daquele acontecimento em 1889 com a Beata Maria de Araújo. Mas a segunda parte de sua vida, que foi o seu ingresso na política, também foi um calvário. Aliás, a vida do Padre Cícero é um calvário sem fim, porque mesmo depois de morto, os seus inimigos não dão sossego. Continuam criticando, perseguindo a figura do padre. Então vamos entender esta segunda parte da história. Veja bem, Padre Cícero já tinha sido suspenso de ordem por causa de tudo aquilo que eu falei no primeiro vídeo. Então ele pensou o seguinte: se eu não posso mais celebrar a missa, se eu não posso mais dar os sacramentos, eu vou ter que cuidar do meu povo de alguma forma. Ou seja, eu vou ter que agir também na questão social. Eu vou ter que cuidar do meu povo. E você imagina aquela região do Cariri marcada pela fome, marcada pela seca. E aqueles romeiros viam no Padre Cícero um padrinho mesmo, ou seja, um protetor. Então, ele se viu na responsabilidade de alimentar aquele povo, de educar aquele povo e de ensinar sempre os caminhos de Deus. Padre Cícero, todos os dias, ele sentava ali na porta de sua casa ou da janela de sua casa e ficava rezando o texto, rezando o rosário com os fiéis, abençoando o povo, dando conselho, orientações, enfim. Mas ele seguiu a sua vida. Como eu dizia, ele não tirou a batina, ele não renegou sua fé, ele não se revoltou contra a igreja, pelo contrário, ele se resignou na sua cruz, na punição que lhe foi imposta e decidiu, a partir daquele dia, cuidar do seu povo de outra forma, mas sempre católico, sempre respeitando o sacerdócio que ele recebeu, né, lá em Fortaleza. Pois bem, nós temos que entender uma coisa. A partir do milagre, as romarias não paravam de chegar. Ninguém fique pensando que quando a igreja negou a sobrenaturalidade dos fatos, quando a igreja puniu o Padre Cícero, que o povo desanimou e foi embora. Não. Aumentaram as romarias. O povo não parava de chegar. De todos os estados do Nordeste, chegavam os caminhões levando romeiros e boa parte dos peregrinos ficavam morando no Juazeiro. É melhor morar na terra do Padim, porque aqui eu não vou passar fome. Aqui eu estou perto dele, eu vou receber sempre o conselho dele, a orientação dele. Então o Juazeiro foi crescendo. O que era um povoado, né, foi crescendo numa velocidade assustadora. Assustadora. Todo mundo queria uma casa ali naquele território. Pois bem, nós sabemos que existe uma personagem, uma figura na história do Padre Cícero, que foi um motivo também de muita confusão e de muito sofrimento para o padre,
Teve seu lado bom, né? Porque todo mundo tem defeito e virtude, mas teve também grandes dificuldades, que foi o Floro Bartolomeu. Floro Bartolomeu, ele chegou em Juazeiro e ele fez uma amizade com o Padre Cícero. O Padre Cícero, muito ingênuo, ele acreditava muito fácil nas pessoas, mas o Floro Bartolomeu trazia no seu coração outros interesses. Ele queria ter poder, ele queria crescer na vida. E de fato, ele usou a figura do padre para chegar onde chegou. E isso trouxe muita dor de cabeça para o Padre Cícero, muitos conflitos em Juazeiro. Então, Floro Bartolomeu é uma figura que muita gente desconhece, mas que não pode passar despercebida. E, naquela época, ele trabalhou pela emancipação de Juazeiro. Juazeiro já estava, né, com um tamanho considerável da população, muitas casas, um bom comércio. Então, Floro Bartolomeu trabalhou por essa emancipação. Essa é a parte boa da sua história. E do lado dele tinha um padre também, Padre Peixoto, que trabalhava noite e dia pela emancipação do lugar. E nessa luta pela emancipação, eles conseguiram, né, o seu objetivo. Porém, quando Juazeiro foi emancipada, houve a seguinte questão: quem será o primeiro prefeito de Juazeiro? E aí foi aquela disputa. Floro Bartolomeu queria ser o prefeito e o padre Peixoto também queria. Só que os dois trabalharam por esse objetivo. E agora? Então o município se dividiu. De um lado tinha o grupo do Padre Peixoto, do outro lado o grupo de Floro Bartolomeu. E o Padre Cícero, vendo que aquilo não iria resultar em coisa boa, ele disse: não, para acalmar os ânimos, o primeiro prefeito da cidade serei eu. Então o Padre Cícero assumiu a prefeitura para alcançar a paz da região, para evitar um conflito. Ele sempre foi pacífico. Então ele assumiu aquela posição de prefeito com sua batina, com seu chapéu, com seu cajado e tentou pastorear aquele rebanho e cuidar daquele município de acordo com os mandamentos do Senhor. Pois bem, o Padre Peixoto se revoltou com a decisão do Padre Cícero e se tornou um inimigo de Juazeiro e do padre. Chegou a escrever livros falando mal do Padre Cícero, mal da cidade, falando mal de Floro Bartolomeu. Então já sabe aquela coisa, né, que existe na raça humana. O ciúme, a intriga, a inveja, a disputa, são coisas que fazem parte da sociedade e que ninguém está livre de ser vítima, né, dessas situações. Pois bem, Floro Bartolomeu continuou tendo seu prestígio e continuou galgando outras posições e, como consequência, fazendo novas confusões em nome do Padre Cícero. Ele chegou ao ponto de escrever cartas para prefeitos, governadores, deputados, com a assinatura do Padre Cícero. Ele fazia de conta que era o Padre Cícero que falava, na verdade era ele, para poder conseguir os seus objetivos. Pois bem, o Padre Cícero, se a gente observar bem a história, ele trouxe muitas melhorias para aquela região do Cariri. Muitas melhorias. Por exemplo, escolas. Ele convidava mulheres, né, da região que tinham uma boa formação e dizia: olha, você vai ser a professora. E pegava lá uma casa, transformava aquela casa numa escola e ali as crianças começavam a aprender as primeiras letras. Padre Cícero trabalhou também para que uma estação ferroviária acontecesse ali, fosse construída ali no Cariri. Então, Padre Cícero teve esse desejo de fazer crescer aquela região. Açudes,
né? Ele construía açudes para amenizar as dificuldades da seca. Tudo isso são obras do padre Cícero. Ele dava conselhos ecológicos. Ele dizia, olha, não caçar, deixe os bichos viverem, não toque fogo no mato, plante uma árvore por dia para acabar com a seca. Então ele tinha esse costume de aconselhar. Então os preceitos ecológicos do padre Cícero hoje são muito conhecidos. Ele tinha uma preocupação com o cuidado da natureza, naquela região castigada pela seca. E outra coisa ele dizia para o povo, para os romeiros e para os moradores, que Juazeiro era a cidade da oração e do trabalho. Ele tinha uma frase que se tornou célebre. Em cada sala, um oratório. Em cada quintal, uma oficina. E a dona Rosinha do Horto, nossa saudosa dona Rosinha, já faleceu, ela conheceu o padre Cícero e ela dizia, um dos conselhos que o padre dava, reze como se você morresse hoje e trabalhe como se você nunca fosse morrer. Então olha que conselho maravilhoso, ou seja, rezar como se a gente fosse morrer hoje e trabalhar como se a gente nunca fosse morrer. Então era um homem que aconselhava o trabalho e a oração. Ele também incentivava o mercado. Chegava lá um romeiro, padre Cícero, eu quero morar aqui. Ele dizia, você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com algodão, então você vai trabalhar com isso. Abre ali uma casa e trabalhe com isso. Padre, eu trabalho com artesanato, então você vai trabalhar com artesanato. Então ele incentivava o mercado. Outra coisa que muita gente não sabe, existe em Juazeiro uma romaria, são 4 romarias por ano. Uma romaria no dia 2 de fevereiro, a romaria de Nossa Senhora das Candeias. Essa romaria surgiu de uma caridade feita pelo padre Cícero. Por quê? Porque chegou um rapaz lá querendo morar no povoado e o padre Cícero disse, olha, você vai morar aqui, mas você vai começar a fazer candeeiro. Muitos conhecem como lamparina. E ele começou, a obediência ao padre Cícero era uma coisa muito forte. E ele começou a fazer, aí passou uma semana, ô meu padrinho, eu não vendi nada. Padre Cícero, você confia no seu padrinho? Confio, então continue fazendo. Faça muitas. E ele continuou fazendo. Passou um tempo, ô meu padrinho, me dê outra profissão, não vendi nada. Meu filho, confie no seu padrinho, faça. Quando o rapaz encheu a casa de lamparina, estava chegando o dia 2 de fevereiro, que é a procissão da luz, a procissão das lâmpadas. E aí o padre Cícero disse, olha, todos os romeiros, no dia da procissão, têm que levar um candeeiro na mão. E aquele homem vendeu todos os que ele tinha feito e ainda teve que fabricar mais. Então a Romaria de Nossa das Candeias surge de uma caridade feita pelo padre Cícero a um pobre que precisava do trabalho para sobreviver. Outra coisa também importante, não é? O Juazeiro é muito forte o artesanato. Existe lá o Centro Cultural Mestre Nosa, eu já fui lá várias vezes. O Mestre Nosa também conheceu o padre Cícero. Foi a primeira pessoa a fazer uma estátua de madeira do padre Cícero. Então, essa cultura do trabalho manual é muito forte. A fabricação de rede, né, de chapéu de palha, é uma coisa muito bonita. Juazeiro, de fato, é a cidade da oração e do trabalho. Lá se reza muito, também se trabalha bastante. Outra coisa importante, não é? Com o crescimento da liderança do padre Cícero, por ele ser muito carismático, os outros líderes políticos começaram a sentir inveja. Isso é normal, isso faz parte. O padre do Juazeiro está tendo mais influência do que nós. Então, eles começaram a tramar contra o Juazeiro e contra o padre Cícero. E claro, por trás de toda essa confusão tinha o dedo de quem? De Floro Bartolomeu, que mandava carta para todo lado em nome do padre Cícero, fazendo as suas tramóias políticas. Pois bem, em 1914, o Franco Rabelo, que era governador da época, ele manda o exército, ele dá ordem ao exército
para invadir Juazeiro, para destruir a cidade e para levar a cabeça do padre Cícero numa estaca. E aí você imagina, quando essa notícia chegou no Juazeiro, foi um verdadeiro alvoroço. Queriam fazer de Juazeiro o que fizeram com Canudos. Lembra da história de Canudos? Antônio Conselheiro com a sua comunidade. O exército invadiu Canudos, matou Antônio Conselheiro, tirou a vida de muita gente e outros fugiram. Queriam fazer a mesma coisa em Juazeiro. O que é que acontece? O povo do Nordeste foi para Juazeiro defender o padrinho. Padre Cícero, numa noite, ele, diante do povão, né, dos romeiros que estavam escutando sua pregação, ele disse: meus filhos, querem destruir a terra da Mãe de Deus e nós precisamos defendê-la. Qual foi a arma que Padre Cícero ofereceu? O rosário, a oração. Mas os romeiros sabiam que eles também precisavam pegar nas armas, porque Franco Rabelo mandou um exército armado de canhão. Você imagina? E os romeiros tinham o quê? O que é que o povo de Juazeiro tinha? Faca, foice, machado, espingarda. Mas todo o povo começou a trabalhar na defesa da terra da Mãe de Deus. O que foi que eles fizeram? No outro dia estava lá, homem, mulher e criança, com colher, com balde, com panela, com pá. Eles, imaginem, meus irmãos, isso dá um filme. Eles cavaram uma vala em torno da cidade, fizeram aquele círculo enorme de terra e se prepararam, esperando o exército chegar. Era uma coisa tão engenhosa. Deixa eu tentar explicar para vocês. Eles cavavam aquele lugar, a terra que tiravam daquele buraco, eles faziam uma espécie de muro, de parede. E naquele muro eles colocavam uma espécie de cano para poder colocar a espingarda, né? Ou seja, quem vinha de lá para cá só via o muro de terra. Mas atrás do muro estavam os romeiros com suas espingardas para atirar no exército, para defender o padre Cícero. Pois bem, enquanto isso, as mulheres ficavam na igreja ou em casa rezando o rosário, rezando o ofício de Nossa Senhora e cantando uma oração que é muito conhecida no Nordeste, Maria valei-me. Maria valei-me aos vossos devotos. Até hoje lá em Juazeiro se canta muito esse cântico. Depois eu posso até disponibilizar para vocês. Vocês podem pesquisar aí no YouTube que acha. Então, a oração do rosário, o canto do Maria valei-me e os homens com suas espingardas à espera de um exército armado com canhão. Meus irmãos, acontece um fato extraordinário. Quando o exército se aproxima de Juazeiro, eles recebem, né? Eles encontram aquela barreira e os romeiros armados com suas espingardas atirando. Enquanto isso, eles tentavam lançar a bala do canhão. Mas aconteceu o inusitado. Quando eles, vamos dizer assim, acenderam, né, o canhão, ao invés de atirar a bala para frente, o canhão virou ao contrário e arremessou a bala na direção dos soldados do exército. Então ali eles perceberam que não valia a pena enfrentar o padre Cícero, porque existia uma força maior que protegia aquele lugar. Tanto é que um cidadão lá de Juazeiro chegou a dizer que a guerra foi vencida através de benditos e de orações. Né? Então isso foi uma fase da luta em Juazeiro do Norte. Pois bem, o que foi que aconteceu? Dom Manuel era bispo auxiliar de Fortaleza. Quando ele soube dessa situação,
com certeza a informação chegou a ele de uma forma equivocada. A fofoca chegou aos ouvidos do bispo. E ele escreveu para o núncio apostólico, dizendo o seguinte: Padre Cícero agora é político, promove guerras e lidera uma multidão através do fanatismo. Aí você imagina, a nunciatura apostólica escreve para Roma o recado do bispo Dom Manuel. Padre Cícero, que já tinha sido suspenso de ordem, agora é político, promove guerra, ou seja, está matando pessoas, está liderando uma comunidade de fanáticos. Meus irmãos, quando essa história chegou em Roma, qual foi a resposta que o Vaticano deu? Um decreto de excomunhão. Então, o Calvário do Padre Cícero foi um calvário que eu acho que ninguém, nem eu, nem você que está me escutando, seria capaz de suportar. Ele suportou. Porque ele dizia o seguinte: eu tomei a firme decisão de não me defender de nenhuma acusação e deixar tudo nas mãos de Nossa Senhora das Dores. E ele dizia também: a igreja que hoje me persegue, amanhã irá tomar minha defesa. Olha a consciência deste homem. Olha a convicção deste homem e a humildade. Não vou me defender de nada. Falem o que quiserem. Então, o Vaticano envia um decreto de excomunhão, sem contar na denúncia que faziam de que o Padre Cícero estava ficando rico, milionário. Estava acumulando riqueza de forma injusta. Mas isso não é verdade. Talvez você que já conhece a história diga: não, padre, mas eu já li o testamento do Padre Cícero. Ele tinha muita terra, muito gado, muita casa. Eu vou dizer para você aqui o seguinte: eu sou padre. Se alguém chegar para mim, digamos que eu tenho uma cidade para administrar, pobres para alimentar, e alguém chega para mim e diz: padre, eu quero lhe dar 3, 4 cabeças de gado. Eu vou dizer não? Eu vou dizer sim. Porque eu sei que aquele gado, aqueles animais, vai servir para alguma coisa. Padre, eu tenho uma casa para lhe dar. E o padre, todo o presente que o Padre Cícero recebia dos romeiros, do povo da época, dos coronéis, de tantas pessoas, ele aceitava, porque sabia que tinha um destino. Se ele ganhava uma casa, ele botava uma família dentro. Se ele ganhava outro espaço, transformava numa escola. Se ele ganhava um terreno, ele dava aquele terreno para as pessoas trabalharem. Então, era um homem que sabia administrar. Mas ele mesmo não tinha dinheiro. Por quê? Porque quando ele morreu, ele só tinha a batina do corpo. Tudo que ele tinha, ou melhor, tudo que ele recebeu de presente, ele repassou para a Ordem dos Salesianos, para a Diocese do Crato, para as Irmandades daquela época, né, e para os pobres. Então, Padre Cícero, ele não foi um homem avarento, muito menos um homem que cobiçava bens materiais. Pelo contrário, sempre foi um homem modesto e simples. Pois bem, quando Roma enviou o decreto de excomunhão, o bispo do Crato era Dom Quintino. Só que Dom Quintino, ele, quando adolescente, ele era amigo de Padre Cícero. Padre Cícero era o confessor do Padre Quintino, do jovem Quintino. Quando ele se tornou bispo do Crato, ele recebe essa carta, esse decreto de excomunhão para ser aplicado. Floro Bartolomeu, que eu já falei sobre ele, soube da história. E Floro Bartolomeu manda dizer ao bispo: se o senhor quiser matar Padre Cícero, entregue esse decreto a ele. Mas pode saber, e se ele morrer, eu vou dizer a todo mundo quem matou. Então, Dom Quintino, ele põe a mão na consciência e percebe que aquilo não devia ser feito. Ele engavetou aquele decreto por vários meses, mais de um ano, né? Aquele decreto ficou arquivado, a excomunhão não foi aplicada. Padre Cícero nem tomou conhecimento desse decreto, porque se ele soubesse disso, ele ia morrer de tristeza.
porque ele sempre foi fiel à Igreja Católica. Nunca se levantou contra a Igreja Católica, nunca foi revolucionário, nunca foi um homem subversivo. Sempre foi um homem coerente com a sua vida, com a sua vocação, com o seu ministério. Então Dom Quintino engavetou. Com o passar do tempo, Dom Quintino resolve escrever para o Vaticano, para a Santa Sé. E ele escreve uma carta muito bonita, dizendo que Padre Cícero, de fato, não merecia aquela excomunhão. E aquela excomunhão não foi aplicada, graças a Deus. Padre Cícero nunca foi excomungado. Veio o decreto, mas não foi aplicado, porque Dom Quintino esclareceu toda a história. Foi um equívoco, entre tantos outros equívocos que existiu naquela época. Agora, tem uma coisa também importante que a gente deve saber, né? Eu falava para vocês que Floro Bartolomeu chegou como amigo de Padre Cícero, mas ele tinha outros interesses. E tinha, de fato. Ele queria ser o que ele foi, um grande político, uma grande liderança. Ele chegou ao ponto de desacatar o próprio padre, porque Floro Bartolomeu não era um cristão. Ele era um homem apegado às coisas da terra. E ele começou a trazer para dentro de Juazeiro coisas que o Padre Cícero condenava, como baile de carnaval, como salão de jogos. E quando o Padre Cícero ia falar com ele para repreendê-lo, ele perdia a cabeça. Chegou um dia que Floro Bartolomeu disse a seguinte frase ao Padre Cícero: velho caduco, cuide dos seus romeiros idiotas, porque dos negócios cuido eu. E ele disse outra frase, eu quero pedir perdão a vocês aqui, porque eu vou ter que pronunciar na íntegra. Eu não gostaria de falar isso aqui, num vídeo, ainda mais vai ficar gravado, mas eu vou repetir o que Floro Bartolomeu disse ao Padre Cícero. Vou repetir tudo, e no final vou acrescentar a frase. Velho caduco, cuide dos seus romeiros idiotas, porque dos meus negócios cuido eu. Padre e merda, para mim, é a mesma coisa. Então veja que esse homem não era amigo de Jesus, não era amigo da igreja. Ele usou a figura do Padre Cícero ele pegou carona na importância e na liderança do Padre Cícero. Repito, trouxe benefícios, trouxe a emancipação do lugar, ajudou no desenvolvimento da cidade, mas ele não ouvia mais o Padre Cícero. Ele desacatava o pobre padre. E o Padre Cícero, sempre muito humilde, se recolhia em silêncio e oração e se recomendava a Nossa Senhora das Dores. Então, minha gente, essa é a parte B da história do Padre Cícero. Quando alguém lhe perguntar por que o Padre Cícero foi suspenso, então você assiste o primeiro vídeo, A Verdade sobre o Padre Cícero. Você vai entender toda a história da Beata, a história do milagre, que não foi aceito como milagre, e ele foi suspenso por causa dessa questão religiosa. Depois, nesse ingresso dele na política, o segundo calvário, uma segunda perseguição, ao ponto de acontecer até mesmo guerras. Mas Padre Cícero morreu em 1934, no dia 20 de julho, e morreu como viveu, morreu como santo. No seu velório, no seu sepultamento, tinha tanta gente que o seu caixão não foi levado como os outros, assim, segurando. Foi levado acima das cabeças, as mãos iam levando o Padre Cícero. E ele está sepultado hoje na Capela do Socorro, que fica ali no centro histórico de Juazeiro do Norte. E ele deixou para nós esse grande legado de um homem fiel a Deus, de um homem fiel à igreja, um homem de paz, um homem do bem. Mesmo perseguido e caluniado até os nossos dias, injustiçado até os nossos dias, a memória dele não se apaga. E no coração dos romeiros, ele é santo, ele é o padim, ele é o patriarca do Nordeste, ele é o protetor de toda uma nação romeira que vai a Juazeiro para recordar sua memória, para pedir graças
e para agradecer. Então, fica aí mais um pouco da história do Padre Cícero. Tem muitos detalhes, você pode pesquisar depois, né? A referência bibliográfica sobre o Padre Cícero é muito vasta, é muito grande. Não se apegue a um simples vídeo. O que eu fiz aqui foi um tira-gosto, foi um aperitivo, para uma pincelada, para que você possa entender melhor essa figura, né, que é tão amada e ao mesmo tempo tão criticada e tão caluniada. Fiquem com Deus e até a próxima catequese, se Deus quiser. Vamos agora encerrar com uma canção que os romeiros costumam cantar lá em Juazeiro do Norte, em louvor ao Padre Cícero Romão Batista. Salve meu padrinho Cícero, lá no teu trono de glória. Salve meu padrinho Cícero, lá no teu trono de glória. No céu tão resplandecente, junto com Nossa Senhora. No céu tão resplandecente, junto com Nossa Senhora. Meu padrinho, nossas vozes pedem com estes louvores. Meu padrinho, estas vozes pedem com esses louvores. Rogai por nós lá no céu, a Santa Virgem, Mãe das Dores. Rogai por nós lá no céu, a Santa Virgem, Mãe das Dores. Salve o Padre Cícero do Juazeiro.